Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Guibeira aqui. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito do meu, do seu, do nosso poderosíssimo, gigantesco New York Knicks. E finalmente o New York Knicks anuncia a contratação de um técnico. Temos agora alguém sob o comando da equipe da maior cidade dos Estados Unidos. E o seu nome é Mike Brown. Eu vou aqui falar pra vocês as minhas primeiras impressões sobre a contratação do novo técnico, os reforços que o time fez, minhas expectativas para essa próxima temporada. Se você está chegando por aqui agora e gosta de conteúdos relacionados à NBA, eu aconselho que você se inscreva, ative o sininho, deixe o like, se não faça isso mais pro final do vídeo, caso você goste do que você vai ver aqui. E se você for um trash talker raiz, já vai deixar aquele likezão forte, porque sabe que esse vídeo foi feito especialmente pra você. Agora, sem mais enrolações, bora começar. Ontem, finalmente, tivemos uma resolução para o drama, a novela que estava sendo a off-season e o comando da equipe de Nova York chamada Knicks. E aí eu acordo, né, num belo dia, eu vejo ali aquela notificação popando e aparece tetracampeão da NBA como assistente. Mike Brown deve ser o novo técnico do New York Knicks. Isso é uma notícia que me deixa muito feliz e me deixa também preocupado com o encaixe dele na franquia, porque me deixa muito feliz em saber que pelo menos alguém aceitou a bucha que é treinar o New York. O Nova York não é uma franquia qualquer, já que vem de muitos e muitos anos de fracassos, de decepções. Querendo ou não, essa temporada passada que acabou foi a primeira vez que chegamos a uma final de conferência depois de 25 anos e a equipe não vê um título da NBA faz mais de 50 anos, faz 52, 53 anos. Então, por ser um momento muito delicado da história da franquia, depois de muitos altos, o dobro que a gente pode dizer de baixos, nessas últimas temporadas, após a chegada de Jalen Brunson, a gente teve uma luz no fim do túnel. Por mais que o time tenha tentado ali fazer algo enquanto estava como seu principal jogador, Julius Randle, o Julius Randle não foi aquele jogador que precisávamos que ele fosse como a primeira opção ofensiva quando o calo aperta, quando chega os playoffs. Então o time, após a reformulação, teve um sucesso, a gente pode considerar um sucesso na temporada passada. E o complicado de ser o técnico de uma grande franquia como o New York Knicks é a mesma coisa de você ser técnico de um grande time brasileiro, por exemplo. A cobrança é muito grande, a pressão midiática, a pressão dos torcedores é muito grande. E é por isso que nos últimos 25 anos o Knicks trocou de técnico 15 vezes. Então não é uma franquia que tem ali o apreço popular pelos comandantes, pelo comando do time quando o time está indo mal. E aí fica aquela pressão para trocar de técnico. Ficou um pouco mais frequente isso, principalmente na NBA, essa cultura da mudança de técnico com pouco trabalho apresentado de umas temporadas pra cá. Eu sinto que tá dando aquela campeonato brasileiração nos comandos das equipes, né? Mas tudo bem, o Knicks, após a temporada passada, tinha um técnico chamado Tom Thibodeau, pra quem não sabia, que ele tem um dos maiores repertórios de sucesso com a franquia também. Ele atuou durante 5 temporadas, ficou ranqueado como um dos 3 técnicos mais vitoriosos do time, e ele construiu ali um legado na qual ele tem a confiança dos jogadores, e os jogadores, inclusive, na hora de falar sobre o Tom Thibodeau, fala que ele era o exponente, ele era o cara que fazia com que a mentalidade do time de vencer, de ficar focado, de sempre se entregar em quadro ao máximo, de suar sangue se for necessário, fosse aplicada. Ele era o cara que era o motor mesmo daquela equipe que unia aquelas peças. Porém, uma coisa que a maioria dos torcedores reclamava era que ele não dava espaço para bancários, não dava espaço para jogadores mais jovens, calouros, e isso acaba limitando a rotação da equipe. E é normal você ter esse tipo de atitude com técnicos mais old heads, aqueles técnicos das antigas que falam que o cara tem que ficar ali no banco mofando durante 2 temporadas até ele começar a ganhar uma minutagem, até ele ganhar o seu espaço na rotação, e quem sabe lá, Deus um dia, se acontecer uma troca, várias lesões e ele ganhar mais tempo de quadra. Isso aí é totalmente natural para os técnicos da década de 2000, 2010. Mas o problema é que o Tom Thibodeau também foi aquele cara que estava presente no Chicago Bulls de Derrick Rose e deixou o cara em quadra quando não precisava e ele acabou lesionando. Ele poderia lesionar em qualquer outro lance, em qualquer momento, mas como ele lesionou, deixa a galera com uma pulguinha atrás da orelha que ele poderia ter dado um pouco mais de descanso pra superestrela dele num momento tão importante quanto os playoffs numa partida ganha. E agora, voltando ao momento do Knicks, por que tava tão preocupante a situação do Knicks com questão ao comando do Tom Thibodeau? Ele trouxe resultados? Pra caramba. Ele é um técnico que tem aquele estilo mais lento de fazer o ataque armado na meia distância, de não forçar tanto o jogo na velocidade? Sim, ele é bom fazendo isso. Só que a mentalidade dele de apenas sacrificar os titulares para o máximo de tempo de quadra possível é um pouco perigosa para esse estilo de NBA que a gente tá vendo agora. A velocidade do basquetebol atualmente, eu acho que é a mais rápida da história. As finais que acabaram de acontecer entre o Indiana Pacers e o Oklahoma City Thunder, a velocidade de jogo dos caras é algo surreal. Então eles efetuam mais substituições para descansar os principais jogadores, isso é natural. Enquanto no Knicks, os 5 principais jogadores todos jogavam mais de 35, 36 minutos por partida. Isso de temporada regular, eu tô dizendo. Nos playoffs, a maioria jogava mais de 40. Tanto que o New York Knicks teve 3 jogadores no top 10 jogadores com mais minutagem de quadra da temporada
2025. Primeiramente, o líder de minutos, o cara que é quase um Iron Man, né? Estamos falando de Michael Bridges, é o líder de minutos jogados da NBA. Aí tínhamos no top 5 ainda Josh Hart e Jalen Brunson. Então 3 dos top 5, na verdade nem no top 10, jogadores são da equipe do Knicks. E se você pensar que esse time não tem muita profundidade para poder rotacionar o elenco, eu concordo. E isso acaba afunilando quando chega nos playoffs, mas durante a temporada regular você precisa rotacionar mais gente do banco. A gente só via entrar os draftados do Knicks, Tyler Kolek e Ariel Okupori, quando tava o jogo literalmente ganho, faltando 3 minutos para acabar, 2 minutos, quem sabe lá se tivesse mais de 25, 30 pontos. Então isso é prejudicial para a saúde dos jogadores, na minha opinião, numa liga tão extensa e tão física quanto a NBA. Pelo menos um ponto positivo é que o Knicks, sabendo disso, fez a contratação da equipe médica do time, do preparador físico do time, com muita seleção, foi muito paciente. Eles trouxeram o cara que era responsável pelo físico do Luka no Dallas Mavericks. E o cara, para manter o Luka jogando, mesmo ele estando acima do peso naquela época do final do Dallas, mesmo ele com aquelas múltiplas lesões que ele jogava durante os playoffs, fez um trabalho excelente mantendo a equipe do Knicks, que é o quinteto titular com mais minutos jogados juntos de toda a NBA, com mais minutos jogados juntos também de todos os playoffs, mesmo eles não tendo passado das finais de conferência. Então o trabalho da equipe médica foi feita. Eu acho que faltava alguém que conseguisse dar aquela rejuvenescida no estilo de jogo do Knicks, acelerar um pouquinho o pace, espaçar um pouco mais a quadra, tirar o Karl Anthony Towns de jogar o tempo todo como 5 lá dentro, porque ele não é um cara bom defensor na 5, por exemplo. Dá mais chance pros bancários. A gente não tava dando tanta chance assim pra um pivôzão que tem 2,13 metros de altura, que tava no banco de reservas e mofou durante toda a temporada e pode se mostrar uma peça valiosa. Explorar um pouco mais a volta do Mitchell Robinson sendo um jogador titular pra jogar na 5, enquanto o Karl Anthony Towns joga de power forward. Utilizar tanto assim o Josh Hart, por mais que ele seja um cara raçudo, na 4 durante tanto tempo, foi prejudicial pra parte defensiva do time. Então eu sabia que o Knicks precisava dar aquele refresh na parte do comando da franquia. Porém, você demitir um cara assim que acaba os playoffs, depois da melhor temporada do time em 25 anos, é algo perigoso se você já não tiver alguém engatilhado para a mesma função. E o Knicks passou por todo esse transtorno, desde a eliminação do jogo 7 até agora, dia 4 de julho, dia 3 de julho, que ele foi contratado ontem, mostra que não tinha nenhum tipo de planejamento para quando o antigo coach deixasse o cargo. E foi aí que o Knicks fez múltiplas entrevistas, tentou chamar Emil Doca, tentou chamar Jason Kidd, tentou chamar mais algum técnico que já tá com uma franquia, já tá trabalhando, né? Tava em período de renovação de contrato, eu não lembro quem que era o terceiro nome. Tentou chamar alguns técnicos que estavam sem equipe também, tentou chamar alguns técnicos universitários, até tentou chamar uma coach do basquetebol feminino, porque tava difícil de achar alguém que assumisse o comando da franquia. Então deu pra ver que não tava tão fácil de achar alguém que quisesse a bucha de treinar o Knicks. E os melhores técnicos disponíveis no mercado, na minha humilde opinião, pra trazer um resultado semelhante que o Tom Thibodeau fez, tem que ser algum cara com pedigree de campeão. Tem que ser algum cara que sabe comandar um time pra poder ganhar um campeonato. Então as duas melhores opções mesmo que tinha no mercado seriam Frank Vogel, que acabou assumindo uma vaga como assistente técnico, Mike Budenholzer, que acabou saindo lá do Phoenix Suns, eu não lembro agora exatamente se ele já tá com outra franquia, e também o nosso querido Mike Malone, o ex-técnico do Denver Nuggets, que acabou de ganhar um título em 2023, há pouco tempo atrás. Mas qual que era o problema em tentar chamar um desses três técnicos? Um já tinha assumido um cargo de assistência. Deixa eu confirmar o que o Mike Budenholzer tá fazendo. Aparentemente ele só tava sendo cogitado como uma das opções mesmo pra treinar o New York Knicks, ele tá sem equipe. E a terceira opção, no caso do Mike Malone, ele foi demitido lá do Denver Nuggets recentemente por algo muito semelhante, uma conduta muito parecida, assim, de ser muito fechado com os seus princípios, não abrir a cabeça um pouquinho pra renovar o elenco e ser um técnico um pouco mais valeável, ser muito old head. Foi o que fez ele ser demitido do Denver Nuggets. Então trocar o Tom Thibodeau pelo Mike Malone seria meio que trocar 6 por meia dúzia, porque lá no Denver Nuggets ele também não tinha o costume de dar muito espaço pra gurizada mais jovem. Quarto dessa lista que eu citei, que teria uma certa experiência pra poder comandar um time do calibre do New York Knicks, é o Mike Brown. E eu acho que foi um excelente nome. Me perguntaram, inclusive, assim que aconteceu a contratação, o que eu achava. Eu acho que ele é um técnico muito bom, porque assim como a gente já leu aqui na matéria, ele é 4 vezes campeão com o time de Steve Kerr. Então ele tava ali em contato com toda a era Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson, toda aquela era de dinastia do Golden State Warriors, e ele sabe executar um bom trabalho ali pra poder acelerar o ritmo da partida e também espaçar a quadra, colocar o ataque pra agir com bons arremessadores. E o Knicks tem, o Giannunobi, Michael Bridges, Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, excelentes arremessadores, além do Miles Bridges vindo da segunda unidade, que é um baita de um arremessador também. Então eu acho que o ataque do Knicks vai ter uma fluidez bem maior sob o comando de um cara como ele. Sem falar que o último trampo que ele fez, que foi no Sacramento Kings, ele fez com que maximizasse ali o potencial do nosso querido De'Aaron Fox, ao ponto do cara ganhar o Clutch Player of the Year. Inclusive, é o segundo jogador que ele vai assumir agora o comando. Ano passado, o Jalen Brunson foi eleito Clutch Player of the Year, né? Então eu vejo uma boa estrutura
fora, assim, do time do New York Knicks pra ele comandar, e ele tem um bom background pra poder trazer a experiência dele já de Golden State, de Sacramento Kings. Foi o técnico do ano lá com Cleveland de LeBron James em 2009, se eu não me engano. Então é um cara com muita bagagem. Ele pode ter sido técnico ali por um período curto também, ali na carreira até do Kobe Bryant. Então uma coisa que ele tem é experiência. Ele também tem características defensivas, é um cara que trabalha muito bem com aquela defesa setada, aquela defesa de meia quadra. E o único problema que eu vejo mesmo da relação dele com o New York Knicks, além da complicação que é ser técnico do Knicks, e além também de uma das suas fraquezas ser ajustes táticos durante a partida, ele realmente tem essa dificuldade de fazer microajustes durante o jogo, é a forma como ele foi demitido do Sacramento Kings, que foi em conflito direto com a principal estrela, que é o De'Aaron Fox. Ele teve um começo de temporada ruim, 18 derrotas e acho que 14 vitórias nas primeiras 32 partidas, assim, mas só com começo de temporada ruim, com o elenco já estando daquele jeito com o De'Aaron Fox em clima de saída, não foi tanto culpa dele, na minha concepção, o time estar performando mal. Eu acho que a falta de vontade dos jogadores e aquele jogo fatídico em que o De'Aaron Fox fez a falta na zona morta, acho que por Jaden Ivey matar um game winner, ele fez a falta ainda e os caras viraram o jogo. O comportamento dele perante a mídia, meio que falando que o time não tava dando ouvido pro que ele tava falando, acho que desconectou ele um pouco do vestiário. Então eu tenho, assim, uma certa preocupação com o trabalho que ele pode fazer no Knicks, porque, cara, a pressão midiática e os problemas externos dentro da franquia do Knicks, eu acredito que sejam maiores do que quase em qualquer outra franquia da NBA. Só não acho que mais do que o Lakers, talvez por causa do LeBron e de toda a história da franquia. Resumindo, eu gostei da contratação, só acho que o Knicks acabou pecando em não já ter uma segunda opção na hora que pensou em demitir o Tom Thibodeau. Agora, com questão aos reforços, eu tinha feito uma breve menção, mas a contratação de Gershon Yabusele e Jordan Clarkson me deixou bem animado. Ô, minha rapaziada, a gente tá falando de um francês de 2,3 metros e 117 quilos, que entrega 11 pontos, 5,6 rebotes, 2,1 assistências e mais de uma parada por jogo, arremessando 38% para 3 para jogar de power forward, ainda com 50% dos arremessos de quadra e 72% para lance livre. Um cara muito sólido na defesa, que eu vi bastante gente falando que ele não tá tão bom assim. Eu não sei o que esperavam de um cara para ser a quarta, quinta opção do Philadelphia, o que ele tem que entregar mais do que isso. Para mim, ele é o jogador perfeito para poder ocupar a posição de power forward do Knicks. Um cara que joga muito bem sem a bola, joga muito bem fora da bola e joga muito bem defensivamente. O que a gente precisa mais? Ainda chutando 38% para 3, para mim foi o nome, o salário, o cara que faltava na lineup principal do Knicks para ser o power forward. E a gente pode colocar o Josh Hart para vir da segunda unidade, que vai ficar tranquilíssimo. E o Jordan Clarkson, pô, o que falar de um arremessador peladeiro, que infelizmente na temporada passada não se manteve muito saudável, jogou apenas 37 partidas, comparado com o Gershon Yabusele, que esteve presente em 70 partidas ano passado. E o Gershon também teve um pouquinho mais de espaço após as múltiplas lesões, né, do time do Philadelphia. Os caras jogaram grande parte da temporada sem o Embiid, sem Paul George, sem Jared McCain, então jogadores que assumiriam um pouco mais a quantidade de arremessos estavam arremessando menos e ele acabava ganhando mais espaço na parte ofensiva. Mas o Jordan Clarkson é um cara que a gente não vai depender dele. Essa é a parte boa do Jordan Clarkson. A gente vai ter um cara pra vir do banco que é capaz de fazer 16 pontos por partida, e tem partida que ele vai explodir pra 35, sendo que antes a gente dependia de que alguém viesse do banco ali, por exemplo, o Landry Shamet, alguém como o Cid da Era do Gelo, Cameron Payne, ou então, né, o nosso armador reserva, que no caso seria o Miles McBride. Então agora vai ter um cara pra jogar de shooting guard vindo do banco, que vai ter partidas muito oscilativas, vai ter partida que ele vai terminar tipo 2 de 8 com 4 pontinhos de quadra, mas vai ter partida que você vai ver que ele vai jogar 25 minutos e vai entregar 30 pontos. O Jordan Clarkson é esse cara que oscila, mas ele vem do banco ali pra trazer essa alegria no basquetebol. Então no início eu não tinha gostado da contratação. Se o Jordan Clarkson fosse a única contratação da off-season, eu ia estar muito bolado com o Knicks. Mas agora, vendo que a gente tem uma outra opção de pontuador do banco e um power forward decente que pode defender até o jogador da 5, eu tô muito mais confortável com o time do Knicks agora. Sem falar que o novo comandante também vai dar mais espaço pra quem estiver vindo do banco de reservas. Então tem tudo pro New York Knicks repetir os feitos da temporada passada, se todos os jogadores da franquia conseguirem se manter saudáveis e ficar com a mesma mentalidade de jogo coletivo que o Tom Thibodeau começou o trabalho há algumas temporadas atrás. Então a minha previsão é que temos agora, com essa Conferência Leste bem mais aberta, mais um ano com a possibilidade do New York Knicks chegar a uma final de conferência, quem sabe uma final de NBA finalmente. Assim, essas são as minhas opiniões como um fã do New York Knicks e um cara que sempre procura ver da forma mais fria possível a realidade que o time estava inserido, porque eu vi esse time jogar com esse quinteto titular que vai estar aparecendo na sua tela aí, ó. O dia que eu vi isso aí entrar em quadra como 5 titulares, mano, falar pra você que é um negócio triste, tá? Então eu não estaria mais feliz do que eu estou com o elenco que eu vejo hoje no papel. E aí, você torce pro Knicks ou não? Coloque seu comentário aqui sobre os reforços e também sobre o novo comandante. O que você acha do Mike Brown sendo agora o head coach do Knicks? Deixa aqui nos comentários que eu tô curioso pra saber a sua opinião. E se você ficou até aqui e gostou do vídeo, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, vai estar me ajudando demais. Se quiser ajudar mais diretamente, manda um super thanks, se torne um membro ou então
mando um hype aqui no vídeo. É uma métrica que o YouTube tá valorizando muito agora pros criadores de conteúdo. Dito isso, eu vou ficando por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço. Até a próxima e falou!